Bom dia, todos bem-vindos a mais uma live empresarial. A gente conversar um pouquinho sobre mais na realidade sobre mais dois importantes artigos, né? Que se relacionam, que são os artigos 83 e 84. Infelizmente, no momento de desespero do empresário, né? Mais importante. E esses dois artigos aqui, eles sofreram algumas alterações aí importantes em razão da Lei 14.112 de 2020, que praticamente, né, criou um novo sistema de insolvência dentro da 11.101/2005, né? Então hoje que é o momento da gente conversar sobre isso, bater um papo sobre esses créditos, sempre muito importante. Na massa falida, eles são chamados de extraconcursais. Então, o professor Daniel Carno, o Dr. Daniel Carno, ele dá um exemplo muito interessante, né? Que ele fala que os credores do artigo 83 são credores do devedor. E eu gosto bastante dessa diferença. São credores do devedor. Já os credores do artigo 84 são chamados credores da massa falida. E o que é mais importante? Os credores do artigo 84 eles vão receber antes dos credores do artigo 83, ou seja, os credores extraconcursais, assim considerados por força da lei, eles irão receber antes dos credores do artigo 83. Então, basicamente, o administrador judicial na falência, ele vai fazer dois quadros gerais de credores. O quadro geral do artigo 83 e o quadro geral do artigo 84. E aí, repito, os credores do artigo 84, ou seja, aqueles constituídos após a decretação da falência, irão receber com preferência em relação aos credores do artigo 83. Agora, o que também é importante, quem são esses credores? Olhem só, vamos para a leitura do artigo 83 e depois do artigo 84. E aí eu, logicamente, vou tecendo algumas considerações a vocês. Artigo 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem. Então, quem é o primeiro a receber no processo de falência? Os créditos derivados da legislação trabalhista, limitados a 150 salários mínimos por credor e aqueles decorrentes de acidentes de trabalho. Pessoal, olhem só, o que está na lei, não se discute. Mas, particularmente, eu não concordo com esse caráter de limitação a 150 salários mínimos. Para mim, a verba trabalhista ela tem caráter alimentar e ela não pode ter uma limitação. Então, na minha concepção, o trabalhador teria direito de receber em primeiro lugar, independentemente do seu crédito. Até porque vocês vão perceber isso já, o que passar de 150 salários mínimos vira crédito quirografário, o que não me parece correto. E agora, independentemente da minha opinião, o que tem que prevalecer é o que está na legislação. Então, créditos trabalhistas em primeiro lugar. Segundo lugar, os créditos gravados com direito real de garantia, importante, até o limite do valor do bem gravado. Então, basicamente, aqui as instituições financeiras. Então, todos aqueles que tiverem garantia de uma determinada obrigação, eles vão estar em segundo lugar, mas lembrando, até o limite do valor do bem gravado. O que passar desse limite, nós vamos ver isso já, vira crédito quirografário. Terceiro lugar, os créditos tributários, e aí em qualquer esfera, federal, estadual, municipal, autárquico e etc. Então, os créditos tributários, independentemente da sua natureza e do tempo de constituição, excetuados, aí o legislador cria uma exceção, os créditos extraconcursais do artigo 84 e as multas tributárias. Então, as multas tributárias, elas hoje, pela nova roupagem da Lei 14.112 de 2020, essas multas tributárias são considerados créditos quirografários. Então, eles não estão em terceiro lugar. Eles vão entrar em quarto lugar na condição de quirografário. Então, o Estado vai receber em terceiro lugar, com exceção dos créditos
extraconcursais e das multas tributárias. E aí o legislador continua. Em quarto lugar, os créditos quirografários, a saber, pessoal, muito importante, com a reforma de 2020, os créditos tributários tiveram a sua definição alargado, será que a gente pode dizer assim? Por quê? Porque antigamente você tinha créditos com privilégio especial, créditos com privilégio geral. Esses créditos tinham preferência em relação... O crédito do credor fiduciário é considerado com garantia real? Soraya, eu entendo que sim, tá? Eu entendo que sim. Ele é credor com garantia real, só que ele vai entrar naquela regra lá do parágrafo 3º e parágrafo 4º, se eu não estiver enganado, do artigo 49, que é considerado crédito extraconcursal na recuperação judicial. Então, aqui na falência, ele está aqui na alienação fiduciária em garantia, obviamente com garantia real, tá bom? Depois, qualquer coisa, você me chama aqui para a gente conversar. Então, em quarto lugar, os credores quirografários. Quem são os credores quirografários? Aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo. Os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento, que foi o que eu falei antes para vocês. O que passar daquele valor da garantia do segundo colocado vira crédito quirografário. O saldo dos créditos derivados da legislação trabalhista, que excederem o limite estabelecido no inciso 1º do caput desse artigo, o que me parece inconstitucional. Então, o que passar de 150 salários mínimos, ele vira credor quirografário. Sétimo lugar, as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais e administrativas, que são as multas tributárias. Então, o que não for o crédito principal tributário, agora é quirografário. E os créditos, aí depois vem na sequência, os chamados créditos subordinados. Então, passamos os créditos quirografários, aqueles não previstos nos demais incisos desse artigo, os saldos dos salários, os saldos dos créditos de legislação trabalhista, depois vem as multas tributárias, os créditos subordinados a saber. Quem são esses créditos subordinados a saber? Ou seja, após os quirografários, os previstos em lei ou em contrato, e os créditos dos sócios e dos administradores, sem vínculo trabalhista. Por quê? Porque se tiver vínculo trabalhista, ele é trabalhador, cuja contratação não tenha observado as condições estritamente comutativas e as práticas de mercado. E por último, subordinado. Por último, depois do subordinado, os juros vencidos após a decretação da falência, conforme previsto no artigo 124 dessa lei. Agora, o que é importante? Esses juros só serão devidos se existir saldo integral para pagamento dos credores. Então, só para nós voltarmos na ordem: trabalhista, credor com garantia, créditos tributários, quirografários, subordinados e os juros vencidos após a decretação da falência. Então, esse é o artigo 80, os incisos do artigo 83. Vamos aos parágrafos. Para o primeiro, para fins do inciso segundo, ou seja, aqueles credores com garantia, será considerado como valor do bem objeto da garantia real, por isso até, Soraya, essa questão da alienação fiduciária em garantia, a importância efetivamente arrecadada com a sua venda. Então não é o valor que está efetivamente avaliado ali daquele determinado bem, não, é o produto da venda. Ou no caso de alienação em bloco, ou seja, vários bens, o valor de avaliação individualmente considerado. Parágrafo 2º. Não são oponíveis à massa falida os valores decorrentes de direitos de sócios ao recebimento de sua parcela do capital social na liquidação da sociedade. Aqui é interessante. Vamos imaginar que um sócio eventualmente tenha direito de receber, esteja recebendo a sua parte em razão da sua saída do quadro societário. Ele tem um crédito, só que esse crédito aqui ele não é oponível em relação à massa falida. E é interessante que os autores falam, né, de que o empresário ele tem que estar ciente dos riscos do negócio. Se eventualmente a empresa a sociedade dele não der certo, e
entrar no processo de insolvência, de falência, esse crédito não pode sequer, o crédito dele de recebimento das cotas, ser habilitado na massa falida. Parágrafo 3º. As cláusulas penais dos contratos unilaterais não serão atendidas se as obrigações nela estipuladas se vencerem em virtude da falência. Então, se eventualmente tiver uma cláusula penal estabelecida no contrato e esse contrato for rescindido em razão da decretação da falência, essa cláusula penal também não pode. Parágrafo 4º foi revogado. Parágrafo 5º. Para fins do disposto nesta lei, os créditos cedidos. Então, é possível você ceder os seus créditos na falência a qualquer título, manterão a sua natureza e classificação. Então, se eu eventualmente ceder um crédito tributário a um terceiro, a um quarto e etc., esse crédito vai continuar sendo quirografário, mesmo ele tendo sido cedido a um terceiro. E por último, para fins do disposto nessa lei, parágrafo 6º, os créditos que dispõem de privilégio especial ou geral, que antigamente tinha essa preferência, em outras normas integrarão a classe dos quirografários. Então agora os quirografários abraçam os créditos com privilégio geral e também especial. Então, pessoal, esses foram os créditos considerados concursais, ou seja, aqueles que estão pagos até a decretação da falência, são constituídos até a decretação da falência. Lembrando, esses credores são credores do devedor. Agora o artigo 84 vai tratar dos chamados credores extraconcursais, que passam a ser aqueles credores constituídos, originados após a decretação da falência. E com isso, eles passam a ser credores da massa falida, que vão receber com preferência em relação aos credores do artigo 83. Vamos aos credores do artigo 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no artigo 83 dessa lei, na ordem a seguir: aqueles relativos. Inciso 1A. As quantias referidas nos artigos 150 e 151 da Lei 11.101/2005. Quando você vai para o artigo 150, que é o primeiro a receber como extraconcursal, o legislador fala assim: as despesas cujo pagamento antecipado seja indispensável à administração da falência, inclusive na hipótese de continuação provisória das atividades, previstas no inciso 11 do caput do artigo 99 dessa lei, serão pagas pelo administrador com recursos disponíveis em caixa. O que basicamente eu poderia te dar um exemplo aqui para vocês? São despesas emergenciais que a empresa precisa pagar para continuar ativa. E aí automaticamente, se tiver dinheiro em caixa, olha só, essa ressalva é importante. A empresa está falida, foi decretada a falência dela. Mas se ela tiver dinheiro em caixa, existir uma despesa emergencial, especialmente se o juiz determinar a continuação provisória dessa empresa, que é possível com o artigo 99, e você precisa eventualmente pagar alguma coisa para essa empresa continuar aberta, automaticamente o AJ vai tirar do caixa da empresa e vai fazer o pagamento dessa despesa emergencial, por força do artigo 150. Aí o legislador ainda fala artigo 151, vamos a ele, aí que vai ter um viés trabalhista. Os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial, vencidos nos 3 meses anteriores à decretação da falência, até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador, serão pagos tão logo haja disponibilidade em caixa. Então, se não tiver disponibilidade em caixa, tão logo venha um ativo proveniente da venda de um determinado bem, automaticamente ele vai ser utilizado para o pagamento desses trabalhadores. Então, no topo da linha dos extraconcursais estão os credores do artigo 150, que são aquelas despesas emergenciais, e também o 151, que são credores trabalhistas com saldo salarial vencidos nos 3 meses anteriores à decretação da falência, até o limite de 5 salários mínimos. 1B.
ao valor efetivamente entregue ao devedor em recuperação judicial pelo financiador, em conformidade com o disposto na seção 4A do capítulo 3º dessa lei. Olha só, uma empresa eventualmente em recuperação judicial, perceba aqui que o legislador fala em recuperação judicial, ela pode ter tido lá na sua recuperação judicial um agente financiador, ok? E ele pode ter adiantado para ele uma determinada porcentagem em dinheiro. E aí a empresa não conseguiu pagar a sua recuperação judicial, foi convolada em falência, ou seja, a RJ virou falência. Nesses casos específicos, o financiador que antecipou dinheiro a essa empresa agora falida também entra como extraconcursal. E aí ele tem o direito de receber antes dos credores do artigo 83. 1C, terceiro, aos créditos em dinheiro objeto da restituição, conforme previsto no artigo 86 dessa lei. Muito justo, né? Então, se você pegar o artigo 86 da Lei 11.101/2005, é aquela que prevê a possibilidade de você pedir restituição em dinheiro. Um exemplo, o bem se perdeu. Então eu não consigo promover a restituição deste bem e aí automaticamente eu passo a ter o direito de receber aquele bem em dinheiro, que é a restituição em dinheiro. Só que é aquela velha história. E se a empresa não tiver efetivamente condições de pagar, ok, eu viro um credor extraconcursal e entro no rol do artigo 84. 1D. As remunerações devidas ao administrador judicial e aos auxiliares, aos reembolsos devidos a membros do comitê, de credores e aos créditos derivados da legislação trabalhista ou decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência. Pessoal, olha só, o AJ, que é o administrador judicial, ele vai aparecer, né, ele vai surgir com a decretação da falência. Ao decretar a falência, o juiz, na forma do artigo 99, vai nomear uma pessoa natural ou jurídica para ser o administrador judicial. E essa pessoa, ela tem direito a uma remuneração, que na minha concepção e da grande maioria dos doutrinadores tem natureza trabalhista. Então, automaticamente, no meu entendimento, ele vai receber tão logo os credores do artigo 150 e 151 recebam seus respectivos créditos, porque ele tem um viés trabalhista, tanto que o legislador coloca no mesmo rol dos credores trabalhistas que eventualmente tiveram seus direitos após a decretação da falência. 1E. As obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do artigo 67 desta lei, ou após a decretação da falência. Pessoal, até antes, me lembrei aqui, falando do AJ, interessante falar da súmula 219 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que fixou o entendimento seguinte: os créditos decorrentes de serviços prestados à massa falida, inclusive a remuneração do síndico, só toma cuidado que essa súmula aqui é da época ainda do antigo decreto que regulava a falência e a concordata, tá bom? Mas se aproveita aqui por uma questão de lógica, tá? Onde você lê síndico, leia-se administrador judicial. Gozam dos privilégios próprios dos trabalhistas. Então, para mim, isso apenas ratifica aquilo que eu tinha falado anteriormente para vocês. A remuneração do AJ tem natureza alimentar, tem natureza trabalhista. Bom, voltando aqui. As obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do artigo 67 desta lei, ou após a decretação da falência. Quem são basicamente esses credores? São aqueles que continuam fornecendo ao devedor, agora falido, determinados produtos ou prestando determinados serviços. Então, pode parecer um pouquinho surreal, né? Um pouquinho ilógico, mas não é. Se essa empresa continuar aberta, até porque o objetivo é que ela continue gerando ativos o máximo possível para conseguir pagar os seus devedores, isso é possível. O juiz pode determinar a continuação provisória da empresa mesmo falida. Podem existir fornecedores que vão continuar transacionando com esse devedor agora no processo de falência. Então, esses aqui
vão receber antes dos credores do artigo 83. E na minha visão, nada mais justo, porque eles estão acreditando, mesmo numa empresa falida, no potencial do princípio da preservação da empresa, eventualmente para conseguir receber os seus créditos. Maravilha? Inciso segundo, as quantias fornecidas à massa falida pelos credores, ou seja, eventualmente esses credores, a massa falida precisa de um determinado valor e aí alguns credores vão lá e pode parecer também um pouco, aqui me parece bem improvável, tá bom? Mas o legislador está regulando. E esse credor vem e antecipa um valor à massa falida. Ele entra como extra concursal, ou seja, ele vai receber antes dos credores do artigo 83. 3. As despesas com arrecadação, administração, realização do ativo, distribuição do seu produto às custas do processo de falência. Então, como por exemplo, eventualmente essa empresa vai precisar de uma avaliação. Quem vai fazer essa avaliação? Vai ser um perito avaliador. Ok, quanto ele vai cobrar? Vai cobrar tantos reais. Maravilha. Esse valor entra como crédito extra concursal, ou seja, credor da massa falida e não do devedor. 4. As custas judiciais relativas às ações e às execuções em que a massa falida tenha sido vencida. Então, eventualmente, como a massa falida perdeu um determinado processo, essas despesas, essas custas processuais vão ter que ser pagas pela massa falida, por questões óbvias, questões de sucumbência. Automaticamente, esses credores viram credores da massa falida para receber essas custas processuais, essas despesas processuais, na qualidade de credor extra concursal. E por último, os tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a ordem estabelecida no artigo 83 desta lei. Então, olha só, a empresa continua aberta, ok? Se ela continua aberta, ela continua gerando renda e automaticamente ela não deixa de ter a obrigação de pagar impostos. Então, esses impostos que tiveram seus fatos geradores constituídos após a decretação da falência são considerados credores extraconcursais. Então, olhem só que interessante, você pode ter o Estado, credores tributários, nos dois lados, como qualquer outro credor aqui. Apenas estou dando um exemplo para vocês de credores tributários. Então, você pode ter o credor tributário lá no artigo 83 e pode ter o outro credor tributário lá no artigo 84. Lembrando que do 84 recebe antes do artigo 83. Parágrafo 1º. Isso aqui só tem 2 parágrafos, ok? Parágrafo 1º. As despesas referidas no inciso 1A, que é aquela do 150, dos artigos 150 e 151, deste artigo serão pagos pelo administrador judicial com os recursos disponíveis em caixa. Então, repetindo aquilo que eu falei antes para vocês, se tiver recurso em caixa, o administrador pega aquela quantia que estiver em caixa e paga os credores do 150 e também do artigo 151. Charles, não tem caixa, não tem dinheiro para pagar. Não tem problema. Tão logo ocorra um ativo decorrente do produto da venda de um determinado bem, também se existir, lembrando que nós estamos num processo de falência, automaticamente o produto da venda vai ser destinado para pagar o 150 e o artigo 151. E o último parágrafo. O disposto neste artigo não afasta a hipótese prevista no artigo 122 desta lei. O que é o artigo 122 desta lei? É o Instituto da Compensação, estabelecida lá no artigo 368 do Código Civil. O que é o Instituto da Compensação? Você tem, ao mesmo tempo, duas pessoas que têm créditos e débitos recíprocos. E aí, automaticamente, pode ocorrer a chamada compensação. Pessoal, então, com isso aí, já dentro do nosso limite da nossa live, eu acredito que eu tenha colocado para vocês aí os principais pontos desses 2 importantes artigos, artigos 83 e 84. Lembrando, os credores do artigo 83 são aqueles cujos fatos geradores aconteceram cujo fato gerador aconteceu
até a decretação da falência do artigo 99 e, consequentemente, eles são credores do devedor. E aí você vai ter, a partir da decretação da falência, todos os credores que surgirem a partir da decretação são chamados de credores extraconcursais. E esses credores extraconcursais são credores da massa falida e não são credores do devedor. Por isso que eles têm preferência no recebimento em relação aos credores do artigo 83. Natan Perucci, obrigado. Vívia Ferreira, Lissa BSL, Bianca Bísio, Duda Albino, Ana Júlia, Pedro Missaia, Memarques 1, Gustavo Calderan, Mari Crusca, M. Claraval, Frederico, e mesmo se a dívida for grande, meu amigo, aí é aquela questão que a gente sempre aborda em aula, né? Sempre no campo das hipóteses, dentro do processo da falência. Professor Bega, obrigado, meu amigo. Ricardo Delay, Vini, MCG, Naeli Michachi, eu acho que é isso, desculpa se eu não conseguir pronunciar de maneira correta. Elaine Velasquez, a Soraya, o crédito do credor fiduciário é considerado credor com garantia real? É aquela velha discussão se entra ou não entra na falência, né, Soraya? Mas na minha concepção é credor com garantia, é credor com garantia real, né? Inclusive aquela questão do pedido de restituição, de credor com garantia. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Um grande abraço a todos.